Então lá de pronto eu já chamo o Davi da SRD para que faça a apresentação da minuta de regulamento que está em audiência pública. Só lembrando que essa audiência pública, ela, na sua fase documental, ela foi iniciada no dia 19 de agosto e a conclusão é dia 18 de outubro, portanto, amanhã. Um bom dia a todos os presentes. Eu pretendo apresentar aqui de forma breve, né, um resumo dos principais pontos que estão sendo propostos aprimoramentos e algumas breves justificativas também para essas mudanças que nós estamos propondo, né. Então, primeiramente, passar para os aprimoramentos de caráter geral, né. O primeiro deles é a criação da modalidade de medição ininterrupta para aqueles consumidores que possuam, né, que optem por utilizar o medidor da resolução 502. Então, hoje, nós sabemos que tem duas modalidades, né, de medição de tensão no regulamento. Uma é a amostral, né, naquele que a distribuidora envia seu sorteio de unidades consumidoras, e então ela tem que medir aqueles consumidores que são sorteados. E a outra é a medição por reclamação do consumidor. E então está se criando mais uma modalidade para aqueles consumidores que desejem, né, ter o seu nível de tensão constantemente monitorado. Então está sendo criada a modalidade ininterrupta. Outra alteração importante é a mudança do período de apuração dos indicadores de tensão, DRP e DRC. No regulamento atual, como a medição ela é eventual, né, ou ela se dá pelo sorteio ou pela reclamação do consumidor, não existe ali uma referência mensal para aquela medição, né? A medição ela é referente ao período em que efetivamente o medidor ficou instalado na unidade consumidora, né? E aí, com base nesse período se contam os prazos para regularização e tudo. Então a ideia é que, para simplificar, essa medição passe a ser referenciada a um mês civil, como ocorre para os indicadores de continuidade, né? Então, para o medidor, a medição ininterrupta, né, os indicadores DRP e DRC passam a ser a média, né, dos valores semanais, no caso das 1.008 leituras, e para eventual e amostral, aquela medição que for, né, no mês que ela terminar, se torna o mês de referência daquela medição, né. Isso traz uma simplicidade para o consumidor, né, saber que referências está a compensação dele, né. Outro aprimoramento que nós achamos de extrema importância é o término dos prazos, né, para regularização de tensão. Hoje em dia, para o DRP, a distribuidora tem 90 dias, né, para regularizar a tensão, e na ocorrência de DRC, ela tem 15 dias para fazer essa regularização, né. E a nossa proposta é que, a partir do momento que o consumidor tenha um problema de qualidade detectado, ele já faça jus a uma compensação, né. Nós entendemos que os prazos eles foram estabelecidos há algum tempo, né, e vêm sendo reduzidos, né, gradativamente. Se pegar o primeiro prazo lá da portaria de NAI, né, de 78, você tinha 180 dias ou 365 dias, né, para esses prazos. Com a resolução 505 de 2001, né, foi estabelecida ali uma trajetória de redução desses prazos até chegar nesses prazos de hoje, né, de 15 e 90 dias. Então, seguindo essa linha, nossa proposta é que esse prazo seja retirado nesse momento, né, uma vez que, no nosso entendimento, a distribuidora tem condição de estar monitorando o seu sistema de distribuição, né, ela tem como administrar essa tensão de fornecimento, né, de forma, acreditamos que de forma até, com mecanismos, né, técnicas modernas que existem hoje, isso não traria uma dificuldade para a distribuidora, né. E o consumidor, na medida em que ele recebe uma tensão inadequada, né, nós entendemos que ele faz jus a uma compensação imediata. E a proposta é que essa compensação seja análoga, né, à compensação de DIC-FIC-DEMIC, tanto no prazo em que ela será pago, né, quanto na sua forma, né, mensal. O indicador fica referenciado ao mês civil e o prazo para compensação para a distribuidora passa a ser semelhante ao da compensação de continuidade. Uma outra proposta é a alteração de um critério de expurgo, né,
da tensão em regime permanente. Hoje, com os medidores que são utilizados exclusivos para medição de tensão, os afundamentos e elevações momentâneas de tensão são expurgados, né? A nossa proposta é que, para simplificar o medidor da resolução 502, que ele não necessite fazer esse tipo de expurgo, né? Uma vez que esses fenômenos são raros, né, são bastante eventuais, um afundamento ou elevação de tensão, como se tem um intervalo de integralização ali de 10 minutos, nosso entendimento é que esse afundamento, essa elevação, ele tem pouquíssima influência no indicador DRP e DRC final, né? Então a ideia é tirar essa necessidade de expurgo para que o medidor torne-se mais barato, né? Outra proposta nossa é a redefinição dos limites de tensão, né, precária e crítica. Hoje nós temos 8 tabelas distintas ali para baixa tensão, né? Cada uma tem um critério e, inclusive, a gente checa algumas incoerências entre elas. Eu poderia citar um consumidor de 220 volts, né? Se ele tiver numa ligação trifásica, né, 380-220, ele tem um determinado limite. Se ele tiver numa 440-220, ele tem um limite mais rigoroso, né? Sendo que é um consumidor com característica rural, né? Então, tem algumas questões aí que, no nosso entendimento, podem ser aprimoradas, e essas alterações são leves também, né? São pequenas modificações, nosso entendimento não alteram significativamente as faixas de tensão, né? E outro benefício dessa proposta é, com a uniformização, você facilita a programação dos medidores, né, da 502. Né? Uma flexibilização que também estamos propondo para a medição da 502 é não ter a necessidade do medidor fornecer a tabela de medição completa, né, com todas as leituras e aquele histograma de tensões que é exigido no medidor exclusivo de tensão, né. Nosso entendimento, isso exigiria uma memória adicional no medidor que não teria um benefício proporcional, né. E o limiar de subtensão também, interrupção, também visando a redução de custo nos medidores, né. A gente está propondo que seja 70% o limite para que o medidor funcione, né. Até porque abaixo desse valor, efetivamente, o consumidor também seria prejudicado, né, se ele recebesse uma tensão abaixo de 70%, para o consumidor é até melhor que o medidor desligue, né. E aí outros aprimoramentos, né, que não tem a ver com nível de tensão, apuração de DIC, FIC, DMIC, né. Hoje a distribuidora tem seus registros, ela tem a sua forma de apuração, e evidentemente a gente entende até que essa proposta é apenas para deixar claro o regulamento, né, porque uma vez que o consumidor vai ter o medidor ali de continuidade instalado na sua unidade, não faria sentido não utilizar esses registros, né, para a apuração do seu indicador, né. E também com relação aos expurgos, né, uma vez que a gente entende que esses expurgos são raros, então a apuração pelo medidor do consumidor, na grande maioria dos casos, o indicador apurado ali vai ser efetivamente o indicador DIC, FIC, DMIC do consumidor, né. E aí outras pequenas mudanças, né, no módulo 6 a gente está propondo a retirada do envio do indicador DEC, FEC total, né. Desde que nós criamos a segregação desses indicadores, a gente manteve o envio do indicador total, apenas para que as empresas se adaptassem. Hoje a gente já entende que esse período de adaptação já passou, a distribuidora já tem efetivamente enviado o indicador segregado, né? Então não há mais essa necessidade do envio do indicador DEC-FEC total. E uma alteração também que tem a ver com outros processos da agência, que é a redução do prazo do envio desses indicadores, né? De 30 para 15 dias. Isso para dar mais agilidade à agência na publicação desses dados, né, e na utilização desses dados para outros processos da agência, né, como o componente Q do fator X e o ranking da continuidade. E por último, né, há uma mudança na resolução 502, que o texto original fala que o medidor deve registrar as interrupções dos últimos 3 meses. Né. Então isso traz uma incerteza para o fabricante, né, porque ele não tem como saber quantas interrupções vão acontecer ali em 3 meses. Né. Então nossa proposta é que, para simplificar a fabricação, que se registrem as 100 últimas interrupções, né, e que entendemos que seja um valor bem elevado, que certamente vai proporcionar mais de 3 meses de
de armazenamento, né? Então, era isso. Muito obrigado.